Olá pessoal, então vamos aí para a nossa última videoaula da unidade 1, que é a resolução de alguns exercícios da lista, tá ok? Eu selecionei 3 exercícios que eu julgo serem bons exemplos de como pensar conceitos, né, aí da cinética. Espero que a gente possa abrir alguns horizontes aí e lembre-se, em caso de dúvidas adicionais, tente aí se comunicar na próxima aula, tá legal? Os exercícios que eu escolhi foram os de número 17, 18 e 19 da lista. Eu vou tentar colocar eles aí de um modo mais dinâmico, Então alguma coisinha se perde, mas o raciocínio central, que é o ponto forte aí, do nosso ataque agora, tem que ficar bem claro e eu espero que assim seja. Então vamos lá! Bom, pessoal, vamos partir aí para a resolução do primeiro exercício da lista, dos selecionados, que é o exercício de número 17. Vocês devem estar visualizando ele aí já na tela. Eu vou ler ele com vocês, vou chamar a atenção para alguns pontos do enunciado, que afinal de contas é a nossa meta aí para a resolução, e depois a gente continua escrevendo um pouco aqui. Então, o exercício 17 da lista diz o seguinte: a hidrólise catalisada por ácido de composto orgânico AA em 30 graus Celsius tem um tempo de meia-vida de 100 minutos quando conduzido em tampão pH 5 e 10 minutos quando realizado em tampão pH 4. Então nós temos aí o tempo de meia-vida em duas condições de pH, E veja que num caso a pH 5, 100 minutos, muito mais longo aí do que a pH 4, onde o tempo de meia-vida é só de 10 minutos. Na sequência ali, ele comenta que ambos os tempos de meia-vida são independentes da concentração inicial desse A. Essa já é uma baita dica que a gente precisa explorar, Se a constante de velocidade K é dada por... Dá uma olhada ali que ele já te fornece a lei de velocidade para essa reação, só que numa expressão geral ali, menos dA dt é igual a K, concentração de A expoente A, ou seja, desconhecido, vezes a concentração do H+, expoente B, também desconhecido, e a pergunta dele é exatamente essa: quais são os valores de A e de B? A gente precisa começar a pensar esses dados aí, O primeiro ponto ali, do exercício 17 é tentar relacionar as condições dadas, Então vamos fazer um resuminho ali. Ele comentou ali sobre o tempo de meia-vida, e é o ponto central. Então, em um caso, ele vale 100 minutos, quando a solução ela foi tamponada em pH 5. E esse tempo de meia-vida cai aí, 10 vezes se a solução é tamponada em pH 4 aqui. Então a gente tem duas condições aí, em pH 5 e pH 4, ele nos forneceu os tempos de meia-vida. Esse é o primeiro ponto ali que a gente pode começar a pensar alguma coisa, mas deixa aí por enquanto na reserva. A outra informação chave é que esse tempo de meia-vida aí, ele independe da concentração, desse reagente A, ou seja, independentemente da concentração, do valor de concentração desse reagente, o tempo de meia-vida não muda. E isso é uma baita dica, Ao longo das videoaulas, eu fiz questão de frisar lá alguns momentos que a única expressão de tempo de meia-vida que não dependia de concentração era de primeira ordem, Então você já tem aí um horizonte todo a seguir, tá ok? Bom, levando-se em conta que a lei de velocidade ela tem essa forma, menos dA dt igual
a uma constante, a concentração de A, expoente A incógnita, e concentração de H+, expoente B, né? Ele quer saber o valor de A e B, tá? Ou seja, a gente tem uma lei de velocidade genérica. Veja, esse é um procedimento geral, tá? Que a gente deve adotar aí também no decorrer aí, não só da unidade 1, mas sempre que necessário aí no decorrer das outras unidades, que é, eu tenho uma lei de velocidade não, e desejo, né, entender qual que é a relação de concentração com a velocidade, ou seja, qual o valor de A e qual o valor de expoente B. Bom, vamos começar a pensar ali o enunciado com base no experimento que foi realizado. O primeiro ponto é que, independentemente, né, da condição do experimento, né, a concentração de H+ é sempre uma constante. Né? Por quê? Porque, obviamente, o meio é tamponado. Se o meio é tamponado, a concentração de H+ não vai mudar, o pH não muda, logo a concentração de H+ é constante. E aí também a gente pode aproximar a nossa lei de velocidade. Né? Nessa situação, a gente pode escrever a lei de velocidade do seguinte modo. dA dt é K, concentração de A expoente A, concentração de H+ expoente B. Né? Se a concentração de H+ não muda, logo a gente pode isolar isso aqui numa nova constante. E a lei de velocidade agora se torna menos dA dt igual. Né? Aqui a gente acabou de gerar uma nova constante, que eu vou chamar agora de K', concentração de A. Bom, a nossa lei de velocidade agora se torna uma, né, essa lei original se torna uma pseudo-lei aqui, ainda em função, né, da incógnita A. E a gente tem uma expressão para esse K', que é basicamente, né, o resultado dessa condição de concentração constante. O valor de K' agora é... Deixa eu puxar um pouquinho aqui. K' é igual a concentração de H+, né, expoente B, vezes a constante de velocidade original lá para a nossa reação. Tá legal? Então veja, a gente tem agora, né, a aplicação do método de isolamento. É possível exatamente porque, né, o pH não muda, então esse H+ ele é assumido como constante. E finalmente a lei de velocidade se simplifica por uma pseudo-lei. Né? E obviamente eu posso expressar essa pseudo-constante de velocidade também em função da constante original e da concentração do H+ e expoente desconhecido. Né? Observe nesse momento que a gente já simplificou bastante aí o trabalho. Por quê? Porque a gente já conhece, por exemplo, né, a dependência de A. Né? Vamos voltar aqui lá para o início da nossa discussão. Lembre-se que pelo enunciado, né, o tempo de meia-vida independe da concentração de A. Né? O que sugere fortemente, né, que a nossa reação, né, deve ser, deixa eu puxar aqui uma setinha, adicional. Né? Ou seja, a nossa reação aqui, a nossa lei de velocidade, né, que surgiu daquela condição de isolamento, né, a pseudo-lei é uma né, pseudo primeira ordem. Logo, a constante que aparece aqui, né, também trata-se, né, essa mesma constante trata-se de uma pseudo constante de primeira ordem. Tá? Da onde vem isso? Ora, se o tempo de meia-vida independe da concentração de A, o único tempo de meia-vida lá que nós vimos ao longo das leis de velocidade integrada, né, como resultado lá do processo de integração, era uma lei de velocidade de primeira ordem. Logo, o expoente aqui em questão é o expoente
né, A ali da concentração de A, e ele deve valer 1. Tá? Logo, ele é pseudo primeira ordem, essa lei, a constante que o acompanha, né, é uma constante de pseudo primeira ordem. Tá legal? Por uma lei de velocidade aí de pseudo primeira ordem, né, o que nós temos? O tempo de meia-vida ele pode ser escrito do seguinte modo: 0,693 dividido pelo valor de K', que no caso a constante de pseudo primeira ordem. Tá? Ou, como a gente está muito interessado no valor de K', eu posso escrever isso aqui como K' é igual a 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Vamos usar isso aqui também bastante, porque afinal de contas a gente vai usar aí o K', né, tanto numa condição de pH 4 como 5, como uma espécie de elo perdido, né? É onde a gente deve unir as nossas expressões. Mas deixa eu fazer aí uma divisão do trabalho, né? Então eu vou dar um pause. Guarda essas expressões aí, tá? E eu vou caminhar aqui para um novo conjunto de expressões. Vamos continuar essa história. Bom, agora vamos tentar aplicar essa lógica aí para as duas condições de pH 4, de pH. Primeiro pH 4, né, e depois pH 5. Então em pH 4 a gente pode escrever que o tempo de meia-vida, veja que o tempo de meia-vida, né, como descrito no enunciado, ele depende do pH. Então eu vou colocar um tempo de meia-vida se referindo ao pH aqui em questão, né, aqui primeiramente escrevendo pH 4. Então vale 0,693 dividido pelo valor de K' em pH 4. Tá? Então veja, eu gerei uma expressão que tem tanto um tempo de meia-vida quanto uma pseudo constante de primeira ordem, né, que dependem de pH. Né? Por quê? Porque a constante original, veja, aí cuidado para não fazer confusão nesse momento. A constante de velocidade original, aquela que saiu da lei de velocidade original, essa aqui, né? Ali no caso anterior, essa aqui, ela não é dependente dos valores aí né, da concentração de H+, ou concentração de A, ok? Né? Mas a pseudo constante, né, que surge dessa aproximação de H+, veja, essa sim tem uma dependência com o valor de H+. Tá? Logo, né, subentenda aí o valor de pH. Tá? Então veja, enquanto K não tem uma relação com o valor de H+, obviamente o valor de K' tem. Por isso que a gente vai identificar ali os valores de K' pH 4 e os valores de K' pH 5. Né? Aqui eu vou escrever uma expressão similar, só que agora para pH 5. E aí nós teremos tempo de meia-vida em pH 5 vai ser igual a 0,693 e agora o K' em pH 5. Tá? Isso aqui é um subscrito aí. Né? K' pH 4, K' pH 5. Né? Então, quer dizer, a gente de algum modo consegue aí, né, gerar expressões para poder trabalhar, né, a ordem, particularmente com respeito ao B, já que a ordem A é subentendida pelo enunciado, né? E geramos aí um parâmetro de comparação, que vai ser o valor de K', com base nos tempos de meia-vida. Né? Bom, eu posso reajeitar essas expressões, né, para deixar aí a expressão do modo que eu bem entendo. Mas veja, antes de seguir adiante, eu quero que você, né, preste atenção em dois parâmetros. Veja, esse valor de K' ele foi definido ali, né? Quando eu, de algum modo, usei um tampão. Ele afeta a lei de velocidade original
né, tornando ela uma pseudo primeira ordem e gerou essa constante aí de pseudo primeira ordem em pHs diferentes, né, ou 4 ou 5. Então eu posso escrever essa expressão aqui também, né, de acordo com o pH. É isso que eu vou fazer agora. Né? Então eu posso ter aqui, né, ao mesmo tempo um K' pH 4, que pode ser escrito como K, concentração de H+, expoente B, pH 4, né? Obviamente aqui eu estou falando né, da condição de pH 4, logo a concentração de H+, vai depender do pH, e posso escrever também um K' pH 5, que depende dessa mesma constante, tem uma dependência com H+, só que agora, né, a concentração desse H+, vai ser, né, em pH 5. Tá? Então veja, eu tenho aqui, né, a ordem de reação, que é a minha incógnita, que eu preciso automaticamente juntar aqui nessas duas situações. Né? Bom, já tem um conjunto de expressões aí razoável para poder combiná-las. A pergunta que fica é como combiná-las? Né? Ao longo do nosso curso de cinética química, né, esse procedimento vai se tornar cada vez mais comum e não há uma regra, vai depender muito do tipo de expressão que eu tenho. Né? Mas assim como números, né, do mesmo modo que eu posso combinar números, eu posso combinar expressões aí, né, algébricas, essas equações. Né? Uma sugestão aqui para poder resolver essa expressão para o valor de B, veja, eu tenho duas expressões para o tempo de meia-vida e duas expressões aqui para o valor de K'. Né? Eu vou juntar toda essa coisa aqui, porque afinal de contas elas estão interligadas. Né? Um modo interessante de juntar todo esse pacote aqui é simplesmente dividir o tempo de meia-vida em pH 4 por tempo de meia-vida em pH 5. Logo, o nosso resultado vai ser o seguinte. Subir aqui um pouquinho. Ajeitar aqui. Bom, tempo de meia-vida aqui, então, né? Em pH 5 dividido pelo tempo de meia-vida em pH 4 é igual a 0,693 dividido por K' em pH 5. E essa expressão aqui é 0,693 dividido por K' em pH 4. Né? Já consigo eliminar alguma coisa aqui e o resultado se torna K' pH 4 dividido por K' pH 5. Né? Bom, veja, tempo de meia-vida definido anteriormente por essas duas expressões, dividi uma pela outra. Restou K' pH 4, K' pH 5. As expressões para K' pH 4, pH 5 são dadas aqui. Tá legal? Então vamos escrever aqui K, concentração de H+, expoente B, aqui em pH 4 e aqui K, concentração de H+, expoente B em pH 5. Está ficando pequenininho aqui. Aí, tá? Não deve ter ficado ruim de visualizar, mas eu vou falar aqui, né? Veja que a mesma expressão que eu escrevi anteriormente, eu dividi aqui. Bom, vamos lá aos fatos. Veja, ao contrário do valor de K' que depende do pH, por quê? Porque a expressão do K' leva em conta a concentração de H+. Logo, dependendo do pH, obviamente o valor de K' vai ser 1. E se eu mudar esse pH, o valor de K' passa a ser outro. Já a constante original de velocidade não depende de concentração.
Tá legal? Ou seja, ela é a mesma, seja pH 4, seja pH 5. Automaticamente eu posso cancelar essa constante. Tá legal? E aí eu fico com essa expressão aqui, ó, né? Resultante. Tempo de meia-vida em pH 5 dividido pelo tempo de meia-vida em pH 4 é igual a concentração de H+, expoente B, pH 4, dividido pela concentração de H+, expoente B em pH 5. Ufa! Vamos indo bem, ó. Já facilitou. Vamos olhar agora para a expressão. Tenho o tempo de meia-vida em pH 4? Tenho, foi dado no enunciado. Tenho o tempo de meia-vida em pH 5? Tenho, foi dado no enunciado. Tenho a concentração de H+ em pH 5? É só calcular. Né? Lembre-se da fórmula, né, mais do que tradicional lá, química geral, né? pH igual a menos logo da concentração de H+, tá? Ou seja, se eu conheço o pH, automaticamente eu conheço essas concentrações aqui de H+, tá ok? E agora eu preciso resolver isso aí algebricamente, que é relativamente simples. Então vamos colocar aqui, né? Isso aqui vai me dar 100 minutos dividido 10 minutos igual a 10 a menos 4b dividido por 10 a menos 5b. Essas são as concentrações, né? Em pH 5 em pH 4, ou seja, 10 a menos 5 e 10 a menos 4 respectivamente. Né? Veja, mesmo expoente, né? Posso dividir isso aqui, né? E o resultado aqui direto é que esse B vale 1. Né? 100 dividido por 10, 10 a menos 4 dividido, ou seja, isso aqui é o mesmo valor, isso aqui é o mesmo valor, corta o único número aqui que pode dar, resolver essa expressão seria o 1. Tá? Logo o valor de B é igual a 1 e, portanto, chegamos na nossa lei. Nossa lei de velocidade, então, é dA dt igual ao K, concentração de A, lembre-se do enunciado, né? O expoente aqui no caso era 1, né? Porque o único tempo de meia-vida que não depende de concentração é o de primeira ordem. E finalmente aqui por, né, aproximação algébrica, aí a gente conseguiu chegar num resultado interessante que mostra que a dependência com H+ também é 1. Tá? Bingo! Valor de A 1, valor de B 1. Terminamos o exercício 17, tá ok? É um belo exemplo aí de como sacadas muito simples, né, e operações algébricas também muito simples podem chegar, né, a uma resolução, né, muito satisfatória, né, e de um modo bastante simples, tá ok? Bom, pessoal, o exercício de número 18, né, ele já é um caso aí relativamente complicado, né, para análise, tá? Por que ele é complicado? Porque ele envolve uma reação química em fase gasosa, né? Obviamente, tanto reagentes quanto produtos, né, estão numa mesma fase. E aí a lógica de como dividir, né, a contribuição, né, dos três, né, e o parâmetro que foi dado, que é a pressão total nos seus N constituintes, pode se tornar um pouco mais difícil. Né? Isso para muita gente acaba sendo um empecilho, então vamos tentar dar uma olhada aí com mais, né, carinho aí para esse caso. Esse caso é bastante, né, geral e ele te auxilia aí de algum modo a lidar, né, ou pelo menos criar uma concepção,
né, de como lidar com reações em fase gasosa, quando o número de mol, né, de reagentes em fase gasosa difere do número de mol ali dos produtos em fase gasosa, que é o caso que nós temos. Bom, vocês estão vendo aí na tela já a reação e, né, o exercício, e eu vou ler aqui com vocês. Então tá lá, né? Exercício de número 18. Na temperatura de 155 graus Celsius, a decomposição em fase gasosa do peróxido de terte-butil é uma reação de primeira ordem. Opa! Dada por... Tá lá o reagente, né? 1 mol do reagente produzindo 2 mol ali da acetona e 2 mol ali de etano. E 1 mol de etano, tá? Então, de terte-butil produz 2 mols de acetona e 1 mol de etano. Né? E aí ele dá uma tabelinha lá, né? A seguinte tabela, né, dá os resultados aí obtidos no tempo T para a pressão total medida no volume fixo. Veja que aquela pressão total, ela se refere no tempo zero única e exclusivamente à pressão do reagente. Então, o único instante da reação que a gente tem é um valor de pressão total, né, de uma única espécie, lá no tempo zero, que é a pressão relacionada à presença do reagente. Quando a reação inicia, né, e a partir do momento que o tempo de reação começa a evoluir, veja, a pressão total aumenta e agora eu deixo de ter um sistema puro, né, uma única espécie, para ter as três coexistindo. Né? Então, no início, no tempo zero, eu tenho só o reagente, e lá no tempo 3, 6, 9, aumenta gradualmente a quantidade de produto. Como eu tenho 3 mols de produto gasoso contra 1 mol de reagente gasoso, né, a pressão total tem que aumentar. E é o que a gente observa pela tabela, né? Conforme o tempo aumenta a pressão total. Até que em 21 minutos, né, a pressão total lá aumenta para 282,6. Tá? E ele pede para calcular a constante de velocidade para esta reação. Bom, vamos tentar pensar em algumas expressões gerais aí para tentar resolver o problema de como... Veja, qual que é a grande, né, a problemática aí do exercício? É como fracionar essa pressão total, né, para um termo qualquer, né, uma expressão qualquer que relacione a pressão de reagentes, do reagente, né, desse terte-butil-peróxido aí, nos N instantes da minha reação. Ou seja, mesmo quando eu tenho os três presentes, como que eu vou obter, a partir do valor de pressão total, a pressão única e exclusivamente do reagente? É isso que a gente precisa obter aí, né, através de algumas aproximações. Tem então, de modo geral, tá? Em qualquer instante da minha reação, isso vale para qualquer instante, eu tenho que a pressão total ela é a pressão do diterte-butil peróxido mais a pressão da acetona mais a pressão relacionada ao etano, tá? Os dois produtos e, obviamente, o meu reagente. Veja, isso aqui é aplicação direta da lei de Dalton lá para misturas de gases. Tá, ok? Que diz o seguinte, que a pressão total ali do sistema é a contribuição das pressões, né, da pressão parcial de cada componente da minha mistura. Né? Então eu tenho lá, né, diterte-butil-peróxido mais acetona mais etano. Tá? A gente precisa criar aí um termo qualquer para mostrar o decréscimo, né, da pressão de diterte-butil-peróxido conforme a reação ocorre. Veja, enquanto a pressão da acetona e do etano está aumentando, a do diterte-butil-peróxido está diminuindo. Tá, ok? E a gente precisa de um fator de decréscimo qualquer aí em relação ao tempo. Né? Então a gente pode comparar, né, um dado muito seguro, que é quando a pressão P0, né, vamos chamar de P0 lá no início, no tempo zero é 169,3, única e exclusivamente para o diterte-butil-peróxido. Conforme o tempo passa, a pressão do diterte-butil-peróxido tem que diminuir de 169,3 para qualquer outro valor ali no tempo T.
né? E para isso a gente vai, né, criar um fator aqui de decréscimo, né? Como que eu vou estabelecer essa relação? Eu vou pensar do seguinte modo: a pressão do ditértibutil peróxido ela vai ser igual, né, ao P0, que é a pressão do ditértibutil peróxido lá no início, no tempo zero, 169,3, menos um fator Y qualquer, tá? Que é o fator de decaimento. Veja, enquanto, né, a pressão parcial do ditértibutil peróxido diminui por esse fator Y, né, olhando para a estequiometria da reação, eu observo que a da acetona vai aumentar por 2Y e a do etano tem que aumentar por Y. Né? Aqui o coeficiente estequiométrico vem para, né, balancear aí essas equações. Então eu vou escrever aqui que no mesmo intervalo de tempo, né, a pressão, né, da acetona ela aumenta por 2Y e a pressão do etano, né, ela aumenta por um valor Y. Tá, ok? Então veja, aqui especificamente é o meu fator de decréscimo. Tá? É o meu Y ali. E obviamente, né, enquanto a pressão do ditértibutil peróxido cai a partir de P0, tanto da acetona quanto do etano tem que aumentar. Veja que aqui ocorre, né, um efeito de coeficiente estequiométrico. Tá legal? Bom, agora vamos combinar aqui alguma coisa, né? Então, uma consequência aí dessas expressões é basicamente que eu posso enunciar a pressão total como P0, né? Ou seja, voltando aqui, eu vou somar essas pressões, então eu tenho P0 menos Y mais 2Y mais Y, né? Ou seja, consistente com a lei de Dalton das misturas. Eu posso resolver isso aqui, né? Já corta aqui, né? E aí eu fico com P igual a P0 mais 2Y. Rearranjando aí, né? Dando uma ajeitada na nossa expressão, é fácil ver que o valor desse Y aqui é P menos P0 dividido por 2. Esse é o valor de Y. Bom, esse é um resultado interessante, porque agora a gente pode, né, chegar a expressões em função do Y, já que eu conheço esse Y. Então, P0 menos isso, 2 vezes isso e isso aqui. Tá? Então, eu já tenho agora uma nova possibilidade ali para, né, para qualquer constituinte da minha mistura que eu desejo expressar a velocidade. Bom, mas aqui no caso, né, a gente quer expressar a velocidade em função da pressão do ditértibutil peróxido, né? E essa, né, a pressão do ditértibutil peróxido é P0 menos Y, aqui. Então eu reescrevo ela aqui, né? Vamos entrar ali? Isso vai ficar P0 menos, vem tudo isso aqui, ó. P menos P0 dividido por 2. Veja que aqui eu tenho que fazer, né, um mínimo múltiplo comum, depois de alguma álgebra, né, básica ali, você vai chegar na pressão de ditértibutil peróxido, tem que ser igual a 3 P0 menos P dividido por 2. Opa! Guarda isso. Opa. Vacilei ali. Tá? Então, veja, peguei a pressão de ditértibutil peróxido já com o fator de decréscimo, né, que a gente tinha estabelecido aqui anteriormente, né?
coloquei, né, esse fator de decréscimo que agora tem uma expressão conhecida em função da pressão inicial e a pressão num tempo t qualquer, que é P. Agora, combinando, né, esses valores aqui via mínimo múltiplo comum, cheguei algebricamente nessa expressão para a pressão de terte-butil-peróxido. Ou seja, né, em qualquer instante eu posso calcular qual que é a contribuição para a pressão total de terte-butil-peróxido, que é esse P aqui, né, a partir dessa equação. Ok? Bom, veja, aqui por si só, né, já matei o grande problema relacionado ao exercício. Esse mesmo raciocínio vai ser aplicado em outros problemas que envolvem gás, né? A lógica é a mesma. Claro que eu preciso olhar, né, para a estequiometria da reação, estabelecer as relações entre os coeficientes estequiométricos, o fator de decréscimo, né, e combinar essas expressões. Mas a lógica aí é exatamente a mesma, tá legal? Então vamos continuar aqui, ó. Em algum momento, né, o enunciado deixa claro que a decomposição de terte-butil-peróxido é uma reação de primeira ordem. Logo, eu preciso aplicar ali, né, a minha lei de velocidade integrada. Nós já chegamos a essa lei e a gente colocou lá num momento qualquer, que é, né, numa das videoaulas anteriores, que o ln de AT sobre A0 é igual a menos KT. Essa era a expressão que nós tínhamos lá, né, uma expressão genérica aí para as leis de velocidade. Veja que agora eu tenho, né, a pressão, eu preciso entrar com parâmetros de pressão aqui para essa concentração. Né, como a estequiometria de reação ali ela é um pouco delicada em função da pressão total, eu vou tentar de algum modo, né, manusear essa expressão para poder chegar numa forma mais apropriada, com base naquela expressão que nós obtivemos anteriormente, né, essa aqui, para o meu reagente. Então vamos colocar isso aqui da seguinte forma. Eu vou gerar uma expressão genérica aqui, ó. KT igual a ln de A dividido por A menos X, tá? Genérico, ou seja, isso aqui é a concentração inicial, isso aqui é a concentração inicial menos algum também fator de decréscimo aí que agora eu chamei de X qualquer. Veja que isso aqui, né, aparece exatamente como o inverso dessa expressão que a gente deduziu em sala, né? E por eu ter invertido esse denominador e esse numerador, automaticamente o sinal aqui também muda. Propriedade logarítmica. Né? Veja que a concentração inicial, né, A, ela é proporcional a P0. Né? E a concentração A menos X, ela é proporcional, né, que é num tempo t qualquer, ao fator 3P0 menos P dividido por 2. Tá legal? Que era o fator anterior, ou seja, no tempo zero a gente conhece, né? O valor está lá na tabela. No tempo zero a pressão era 169,3. E num tempo t qualquer, seja 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, 12 até os 21 minutos lá da tabela do enunciado, eu posso calcular a contribuição para a pressão total do meu reagente com base, né, nessa expressão, 3 vezes o valor que ele tem no tempo zero, menos o valor de pressão total no tempo lá qualquer, dividido por 2. Né? Então eu posso colocar isso aqui na minha expressão e a gente vai ficar com o seguinte resultado, tá? Ou seja, para o cálculo de K, eu vou entrar com KT igual ao ln. Veja, isso aqui é P0 e isso aqui é proporcional a 3P0 menos P. Então isso aqui vai dar P0 dividido por... Veja que eu vou colocar isso aqui, então ele vem para cá, 3P0 menos P dividido por 2. Então automaticamente eu tenho 2P0 dividido por 3P0 menos P. Álgebra, né, pessoal? Álgebra básica aí. Acabou o exercício. Tá?
Claro, eu vou, por comodidade, abrir essa expressão aí para, né, deixar ela mais conveniente para nós. E isso eu vou chegar, né, abrindo essa expressão, eu chego em Kt igual a Ln de 2P0 menos Ln de 3P0 menos P. Né? Isso aqui, veja, P0 é um valor fixo, 169,3. Né? Isso aqui é minha variável, por quê? Porque P muda com o tempo. Logo, eu posso reescrever isso aqui do seguinte modo: Ln de 3P0 menos P vai ser o meu y. Já conversamos sobre isso lá nas leis de velocidade integrada. É igual a Ln de 2P0. Isso aqui é o meu parâmetro A lá da reta, né? Menos 3P0. Isso aqui veio para cá, veio positivo. Isso aqui continua aqui e aquele Kt, né, que veio para cá, agora passa como menos Kt. Ou seja, a constante de velocidade, a constante de velocidade é o parâmetro b, né, que é o coeficiente angular da reta, e o tempo é a minha variável x. O gráfico em questão aqui vai ser Ln de 3P0 menos P no eixo Y contra o tempo. Eu tenho uma reta que, extrapolada para o valor de t igual a 0, me dá Ln de 2P0, né? E pelo cálculo do coeficiente angular, selecione dois pontos aí dessa reta, né? E calcule a variação em y e a variação em x, né? Eu tenho aqui o valor de menos k, que é igual ao coeficiente angular da reta. Como é uma reta decrescente, né? Então o valor aqui é automaticamente negativo, negativo, negativo. Então o teu k vai ser positivo. Bom, eu não vou colocar os valores numéricos aí, tá? Não é necessário. Agora é só montar uma tabelinha, né? Resolvendo para Ln de 3P0 menos P, pegue todos os valores da tabela do enunciado, né? E plote em função do tempo, e o resultado é esse aqui. Tá legal, pessoal? É isso aí. Esse aí é o exercício 18, né? Que mostra aí uma informação muito rica em como, né, de algum modo fragmentar a pressão total. E a partir dessa pressão total que é medida, né? É o único modo ali de, né, normalmente eu tendo a acompanhar a reação ali para gases é medindo a pressão total, e como a partir dessa pressão total eu posso, né, obter a pressão do reagente, né, como que é o perfil de decréscimo ali da concentração do reagente conforme o tempo passa. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora vamos para o exercício de número 19 da lista, né, que é um exemplo típico de condição infinita, tá? A gente vai lidar com tempo infinito e volume infinito. Eu vou ler o enunciado aqui rapidinho com vocês e vamos tentar, né, dissecar um pouco do enunciado para poder entender, né, a problemática aqui do exercício. Então tá lá, uma certa quantidade de acetato de metila foi hidrolisado na presença do ácido clorídrico em excesso, né, 0,05 mol por decímetro cúbico na temperatura de 25 graus Celsius. Essa é uma reação clássica, né, que a gente já vem comentando aí ao longo da unidade 1, que é basicamente a hidrólise de ésteres, né, aqui em meio ao ácido, né, gerando ácido carboxílico e álcoois, tá? Seguindo o enunciado, né, ele comenta que quando alíquotas de 25 cm3 ou 25 ml da mistura reacional foram removidas e tituladas com NaOH, né, uma reação de neutralização, já que envolve ácidos, o volume V de base requerida para neutralização após o tempo T foi
Então tá lá, no tempo zero, né, a gente só tinha o ácido clorídrico, né, que é o catalisador da reação, e o volume gasto para neutralizar esse ácido clorídrico que ele diz estar em excesso, né, na concentração de 0,05 mol por decímetro cúbico, foi de 24,4 ml, né, centímetro cúbico de NaOH. Legal? Então aqui ainda não existia ácido carboxílico, né? Aqui no caso, a partir do acetato de metila, a gente vai formar ácido acético e não existia nenhum ácido acético ainda no sistema. Aqueles 24,4 ml é único e exclusivamente para neutralizar o ácido clorídrico catalisador. Conforme o tempo aumenta, né, lá com 21 minutos, 75, 119 até o tempo infinito, a quantidade de base utilizada para neutralizar o meio, né, é cada vez maior. Tá? O que significa que um ácido aí está sendo formado, nesse caso o ácido acético ali, produto da reação. Tá legal? Aí ele continua ali, mostre graficamente que a reação às condições descritas é de primeira ordem e calcule o tempo no qual metade do acetato de metila é hidrolisado. Então, traduzindo, né, calcule, né, mostre de algum modo, né, se essa reação é de primeira ordem. Como que a gente vai mostrar? Método gráfico. A gente tem que chegar numa expressão algébrica, né, que o plot resulte numa reta. Então é assim que a gente vai mostrar que essa reação aí, né, nas condições de excesso de ácido clorídrico é de primeira ordem. E ele pede para calcular o tempo no qual metade do reagente foi hidrolisado, traduzindo tempo de meia-vida. E aí ele dá algumas informações ali, né, interessantes, preciosas, que é a hidrólise do acetato de metila em solução aquosa na presença de ácido clorídrico, que atua como catalisador, é um processo de segunda ordem. E a lei de velocidade, no caso, é essa aqui, ó, V igual K2, concentração CH3, que é o acetato de metila, vezes a concentração do ácido. Observe que esse ácido aqui é o ácido catalisador, né? Como a gente vai ver na unidade 4, toda substância que altera a velocidade de reação aparece na lei de velocidade. Como o catalisador, né, pela sua própria definição, é uma substância que acelera a velocidade de uma reação, então o ácido clorídrico vai, né, de algum modo aparecer na lei de velocidade aí para essa reação que a gente está considerando. Né? Qual a reação em questão? A gente pode escrever essa reação química, né, de um modo genérico. Né? Vamos escrever aqui, ó, R, a estrutura de um éster, né? C dupla O, R', em água, é uma reação de hidrólise. Aqui na presença de um catalisador ácido, né, produz ácido carboxílico mais álcool. Tá, observe, né, que no início eu só tenho ácido clorídrico no sistema quando eu misturo aqui reagentes e catalisador. Então no tempo zero, né, o volume de NaOH titulado se refere única e exclusivamente ao ácido clorídrico. Tá lá, tempo zero, 24,4, né, ml da tabela, única e exclusivamente devido ao ácido. E conforme aí o tempo passa, né, veja, a quantidade de ácido carboxílico produto vai aumentando. Aqui no caso, né, da reação em específico ali do enunciado é ácido acético. Então, conforme o tempo passa, além do ácido catalisador, eu passo a ter uma quantidade adicional de ácido acético. E aí o volume de base utilizado vai aumentar, né, para poder neutralizar o meio. Vamos tentar aplicar, então, as condições ali que o enunciado, né, nos dá de presente. Ele fala lá que, né, como o ácido está em excesso, então a lei de velocidade ela pode se reduzir, né? E aí a gente pode chegar nessa expressão aqui, ó, K1 vezes COCH3, tá? Aonde esse K1 é uma constante de pseudo
primeira ordem. Tá? É pseudo por quê? Porque numa condição de ácido em excesso, lembre-se, isso aqui vai ser considerado constante e vezes constante K2, eu gero uma nova constante, ou seja, uma lei de velocidade que era originalmente de segunda ordem passa a ser uma lei de velocidade de pseudo primeira ordem, com uma constante também de pseudo primeira ordem, e o valor dessa constante é K2 vezes a concentração do ácido. Tá ok? Então essa é a relação. Veja, agora eu preciso fazer, de algum modo, pensar um pouco sobre a condição de tempo infinito. Vamos observar aqui, talvez no gráfico, como que eu poderia colocar essas condições de tempo infinito no nosso modelo de primeira ordem, tá? Como que eu vou adequar esse modelo aqui, particularmente a lei de velocidade integrada que sai dessa lei de velocidade. Vamos colocar aqui então um plot genérico. Deixa eu subir um pouquinho. Vamos colocar aqui no eixo Y o volume de ânion H usado na titulação e vamos plotar contra o tempo. O que eu tenho no início? No início eu tenho uma quantidade lá de ácido, que ele diz estar em excesso na concentração de 0,05 mol por decímetro cúbico, e automaticamente, se eu titular esse ácido, eu gasto um determinado volume. Isso aqui a gente vai chamar de V0. Esse é o meu V0. Tá? E ele vale, se eu olhar para a tabela ali, 24,4 centímetro cúbico. Conforme o tempo passa, a quantidade de ácido, de ácido carboxílico ali, especificamente de ácido acético que é produzido, vai aumentando. E aí o volume de base gasta aumenta até o infinito, veja. Lá na condição de tempo infinito da tabela, aqui eu vou adicionar uma nova variável que eu vou chamar de V infinito. Então, lá naquela condição infinita, cujo volume também é uma constante, isso aqui vale 47,2 centímetro cúbico, nessa condição, o valor do volume gasto de base já não se altera mais. O que mostra que nessa condição aqui, a minha reação já entrou em equilíbrio. Tá? Ela entra em equilíbrio no chamado tempo infinito. Então, a partir de uma certa região aqui, eu já estou no famoso tempo infinito. Tá legal? A partir do valor aqui desse platô. Seria algo aqui, nessa região. Tá lá. Então, aqui eu já entrei no tempo infinito e o volume infinito passa a ser, esse volume infinito aqui passa a ser 47,2. Como que eu vou relacionar agora esse perfil à minha lei de velocidade? A lei de velocidade que nós procuramos, ela tem essa expressão aqui. A gente já deduziu ela aí anteriormente. K1 T igual a Ln. Eu vou colocar na nossa expressão que foi deduzida em sala. Mas eu vou tentar procurar agora uma relação entre o que a gente chamou de concentração molar inicial e num tempo t qualquer, tá? Com essas propriedades aqui de tempo infinito. Ou seja, como relacionar isso aqui, a V0, V infinito e V num tempo t qualquer. É isso que eu preciso. De algum modo, ajustar essas variáveis a essa lei de velocidade que a gente conhece bem. Então, vamos pegar aqui. Veja, o primeiro intervalo que eu vou considerar é esse aqui. Esse intervalo corresponde ao mesmo intervalo que eu observo aqui no início. Veja, esse intervalo aqui nada mais é do que V infinito, que tem esse valor aqui, é constante, 47,2, menos
V0, que tem esse valor aqui, 24,4, ou seja, isso aqui, V infinito menos V0, é proporcional ao volume gasto lá no início. Esse intervalo tem uma relação direta com o tempo zero da minha reação. Tá? Ou seja, aqui proporcional à concentração inicial do éster. Agora eu vou gerar um novo intervalo, que é para um tempo t qualquer. O tempo t compreendido entre 0 e o infinito. Tá? Então aqui eu tenho a condição infinita, aqui no tempo infinito, e aqui V0. Qualquer valor intermediário aqui me dá, veja, esse intervalo aqui, então, ele vai me dar o valor de V infinito menos um valor qualquer aqui, que eu vou chamar de, veja, aqui, VT. Tá? Então, eu teria V infinito menos VT. Tá legal? Então, aqui, V infinito menos V0. E qualquer intervalo aqui, intermediário nessa região, aqui eu peguei um exemplo, eu teria V infinito menos VT. Ou seja, qualquer tempo intermediário entre 0 e infinito é VT. Eu tenho o volume VT. Então, aqui eu teria V infinito menos V num tempo t qualquer, proporcional à concentração de A no tempo t. Vou entrar com essas informações na nossa expressão. Então, eu teria Ln, concentração de A0 proporcional a esse intervalo, V infinito menos V0. Concentração de AT proporcional a esse outro intervalo aqui. Então, V infinito menos VT. Tá pronto, Aí nossa lei de velocidade aí já adaptada para as condições de infinito. Agora, de novo, eu vou abrir a minha expressão ali para deixar ela um pouco mais cômoda, mais parecida com uma reta. Então, isso vai se tornar Ln de V infinito menos V0 menos Ln de V infinito menos Vt igual a Kt. Deixando aqui bem com aquela cara mais familiar, eu teria Ln de V infinito menos Vt. Veja que isso aqui é minha variável y. Por que variável? Porque o valor de Vt é sempre variável, ele depende do tempo t lá que eu estou na minha reação. No início ele vale 24,4, ele equivale a V0, e depois ele passa a ser ali, em 21 minutos 25,8 e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui vai para lá, eu tenho igual a Ln de V infinito menos V0. Bom, isso aqui tem que ser constante, porque V infinito e V0 são valores fixos, constantes. V infinito 47,2, V0 24,4. Então, isso aparece como coeficiente linear, menos Kt, aqui no caso uma constante de pseudo primeira ordem. Essa aqui vai ser o coeficiente angular de uma reta decrescente, olha o sinal negativo aqui, e t, a minha variável x aqui. Ou seja, quando o tempo aumenta, obviamente, afeta a minha variável y aqui, que é o volume de base gasto para titular o meio. Tá ok? Para finalizar a história toda, o plot em questão, então, seria para poder provar que realmente naquelas condições a reação descrita é de primeira ordem, eu teria que plotar Ln de V infinito menos Vt no eixo y contra o tempo, de modo a obter uma reta
né, cujo coeficiente angular, que pego entre dois pontos qualquer, é igual a menos k. É isso que ele pede, tá? Se o ajuste for, né, linear em relação aos pontos, né, coletados lá no laboratório, né, o modelo se comprova. Né? Ou seja, o modelo de primeira ordem vai descrever muito bem a reação mostrada lá nas condições indicadas. Se, né, por um acaso, né, os pontos não se adequarem a uma reta, mas uma função não linear qualquer, então o modelo de primeira ordem não pode descrever aquela reação. Tá legal? Fica aí para vocês então a tarefa de calcular, né, os valores. Lembre-se, V infinito é o valor de volume de NOH gasto quando o tempo é infinito, é fixo. VT é o valor né, da quantidade em volume de NOH gasto, tá, para o intervalo entre, né, compreendido ali entre o início da reação, o tempo zero, e lá um tempo infinito. Tá? Qualquer valor intermediário entre V infinito e V zero. Né? O plot, se consistente, né, em primeira ordem, deve te dar aí uma reta como resultado. E para finalizar a história toda, né, se a gente pegar também né, esse mesmo modelo aí obtido através das nossas aproximações, que é a constante de sua primeira ordem, agora vamos colocar a condição de tempo de meia-vida na expressão. É igual a ln de V infinito menos V zero, né, que é a expressão anterior, dividido, agora eu vou pegar o mesmo termo, V infinito menos V zero, meio. Opa, peraí, o que eu fiz aqui, afinal de contas? Né? Lembre-se, a gente havia feito isso durante as aulas, né? A condição de t é igual ao tempo de meia-vida quando a concentração de A num tempo t qualquer é igual a metade da concentração de A do tempo zero, né, que existe lá no início. Então, se eu colocar a mesma situação nessa expressão, eu tenho que K1 vezes concentração aqui, né, o tempo vezes o tempo de meia-vida. Agora eu estou interessado no tempo de meia-vida para responder a última questão. Né, é igual ao ln de V infinito menos V zero, lembre-se que isso aqui é um valor constante, corresponde a A0, dividido pelo valor era V infinito menos VT. Só que agora aplicando em condições semelhantes, eu fico com meio de V infinito menos V zero, né? Ou seja, metade da concentração inicial, porque isso aqui tem, né, a ver com a concentração inicial do éster. Ok? Aplicando essa condição, veja, isso aqui corta, automaticamente eu fico com ln de, né, deixa eu colocar aqui embaixo, K1, tempo de meia-vida, é igual a ln de 2, que é igual a 0,693. Ok? Aí, agora é só, né, de algum modo, a gente já conhecia também essa expressão, a gente já havia deduzido ela nas nossas videoaulas, né? E aí o tempo de meia-vida ele pode ser simplesmente enunciado como uma constante dividido pelo valor ali da outra constante, que é a nossa constante de pseudo primeira ordem para a reação. É isso, pessoal. Depois vocês considerem os valores numéricos aí, né, e plotem, né, o gráfico ali de acordo com os dados fornecidos. Tá? Ficamos por aqui. Né? Espero que vocês tenham aproveitado aí o tempo, né? E de algum modo tomado, né, parte desse processo e percebido aspectos básicos, né, de como pensar cinética usando esses três exemplos. E caso necessário, né, na nossa próxima aula aí, a gente pode explorar um pouco mais,
desses assuntos e assuntos relacionados à nossa lista de exercícios. Ficamos por aqui, né? Até logo mais.